Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e essa é a sua aula de revisão para o passe, cara. Então, falo aqui aos meus alunos do segundo ano, tá bom? E nós preparamos aí uma série de vídeos, tal, para falar a respeito da revisão para o passe. Nós temos uma aula específica, né? Eu fiz ali uma breve revisão com as obras, né? Mas aí a escola achou por bem nós, né, terminarmos esse ano letivo, porque você sabe, né, o ano letivo ele tem um determinado período de horas para ele cumprir, se não me engano, são 200 horas letivas para cada turma. E aí nós já havíamos liberado prova de quarto bimestre e tal, ficando em 2 semanas restantes. Então, necessariamente, vocês vão ter direito aí a 4 aulas, tá? No meu caso, tá? No meu caso, seriam 2 semanas completas. Você tem 2 aulas de literatura, então 4 aulas, tá? Referentes a 2 semanas completas das aulas que lhes seriam devidas para que a gente cumprisse, né, esse ano letivo. Então, a escola achou por bem fazer aulas de revisão para o passe. Tô meio cansado, eu vou levantar a perna aqui, irmão. Aí o que acontece, cara? Nós vamos gravar e antes, vamos fazer aquela leitura básica, né, cara, do edital. Deixa eu dobrar a tela, né, cara, que senão não vai adiantar. Vamos lá, vamos dobrar a tela para a gente fazer a leitura do edital, rapidamente, a leitura. Então, cara, é o seguinte, tá? Deixa eu dobrar a tela aqui. Então, eu estou gravando aqui mesmo no Meet, tá? Que é para ficar um negócio rápido, tá bom? Porque senão tem toda a história da edição no Camtasia e tal, aí o negócio enrola. Então, vamos gravar aqui rapidamente, tá? Então, me acompanha aqui. O que você tem que dar conta? Você tem que dar conta das obras específicas, né? Viagem, Vaga Música, Sagarana e Encontro Marcado, tá? São as obras para a sua segunda fase, tá bom? Bom, o seu estudo das escolas da literatura, ele vai desde o conceito de literatura, então não esquece do conceito de Merleau-Ponty. A literatura é a tentativa desesperada de dizer o indizível, tá? As figuras de linguagem, você tem que ter todas na mente, saber identificar o que é uma metáfora, uma metonímia, tá? Então vale a pena isso daí. Conotação, denotação, os gêneros literários, né? O que é um gênero de teatro, um gênero dramático, o que é um gênero narrativo, né? Os gêneros da narração, né? E o que é o gênero lírico, né? Que são as poesias, etc. E falando de gênero lírico, aí tem a metrificação. O que é uma versificação, uma metrificação? A metrificação é a contagem de sílabas métricas, né? E análise literária, o estilo individual, que neste caso, o seu passe, ele começa na antiguidade clássica, tá, cara? Então eu fiz aqui um pequeno resumo, tá? Mas eu vou voltar aqui no meu pequeno resumo, dá uma olhada aqui no meu Paint. Eu ia começar aqui com o romantismo em Portugal, mas vamos fazer a leitura aqui. Opa, esqueci de salvar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui é o do terceiro ano, aula 2, tá? Terceiro ano. Tá terminando aqui o do terceiro ano e acabou ficando aqui. Deixa eu salvar o do terceiro ano, tá? Que daí eles têm também vanguardas europeias, etc. Difere da de vocês, tá bom? Tá. Aí eu preparei um Paint aqui, que é o passe. A primeira é a antiguidade clássica, tá? Então vamos falar um pouquinho dela. Então, a respeito da antiguidade, deixa eu colocar aqui, antiguidade clássica. Antiguidade clássica, ela vai corresponder tudo aquilo que acontece durante o Renascimento, tá? Então, é tudo o que acontece durante o Renascimento. O Renascimento ele foi tão importante, meus amigos, que ele vai durar algo aí em torno de mais de 3 séculos, tá? Então, a gente marca o Renascimento com a tomada de Constantinopla, tá? E aí a gente tem todas aquelas manifestações artísticas, né, em Florença, que a gente enquadra, por exemplo, nas manifestações artísticas, né? O Michelangelo, o Leonardo da Vinci, todos esses vão encarnar aqui. Aí a gente vai ter que fazer uma pequena divisão, tá? A gente vai fazer uma divisão que vai ser assim, ó, na Europa. Então, na Europa, eu tenho a seguinte divisão desse renascimento, tá? Na Europa, ele começa com o classicismo, que é o quê? Que é a retomada da cultura clássica, das culturas das antigas Grécia e das antigas o Império Romano, né?
Então, as artes greco-romanas, tá? Então, vai ser, por exemplo, o conceito grego de arte. Qual que é o conceito grego de arte? A arte como manifestação da beleza, a arte como manifestação do belo, tá? Esse classicismo na Europa, ele vai ter vários autores, né? Por exemplo, um autor, deixa eu colocar aqui, principais autores. Principais autores, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, o que vai acontecer com Petrarca, tá? Petrarca vai ser o Francesco Petrarca, tá? Francesco Petrarca. Francesco Petrarca. Ele vai ser considerado o pai do verso decassílabo, tá? Então, ele vai ser considerado o pai do doce estilo novo, ou doce estilo novo, tá bom? Disso dentro do classicismo, tá? Então, ele nasce na Itália. Então, italiano, Petrarca. Outro italiano, tá? Boccaccio, né? Boccaccio, não, outro italiano, o autor de Decameron. Deixa eu fazer menção aqui ao meu slide, que daí eu não esqueço os nomes dos caras, né? Rapidinho aqui, essa literatura clássica, né? Esse classicismo. Vamos lá? Isso aí, ó. Pronto, aí, rapidão. Né? Eu tenho aqui algumas manifestações dentro desse classicismo. Então, algumas características, por exemplo, valorização dos aspectos culturais e filosóficos das culturas das antigas Grécia e Roma. Influência do pensamento humanista, então, autopensamento antropocêntrico, tá? O homem como centro do universo, tá bom? A busca pelo equilíbrio, o rigor e a forma, por isso a necessidade do verso livre, ou melhor, do verso decassílabo, tá bom? Deixa eu tomar uma água. Críticas às explicações e à visão do mundo pautada na religião, tá? O racionalismo, a valorização das explicações baseadas na ciência e o universalismo, né? Talvez uma das suas principais características. Aí, o Petrarca, Francesco Petrarca, né? E aí o nome que eu estava esquecendo? O Boccaccio, tá? Então, Boccaccio foi o escritor de O Decameron, todos esses italianos. Deixa eu escrever lá o nome do cara, Boccaccio, tá? Então, Boccaccio é um representante dessa antiguidade clássica, né? Boccaccio, tá? Então, Boccaccio é um representante dessa antiguidade clássica no seu Decameron. E na Itália, talvez um dos grandes nomes é o Dante Alighieri, Dante, né? Vou escrever o nome dele aqui para você lembrar. O Dante Alighieri, né? Com seu A Divina Comédia, né? E aí também eu tive representantes também na Espanha, como é o caso de Miguel de Cervantes, né? Deixa eu colocar só o sobrenome dele aqui para você lembrar. Cervantes. Então, todos esses Cervantes, esses são elementos de antiguidade clássica, tá? Miguel de Cervantes, com o seu livro, né? O segundo livro mais lido no mundo, né? Ele perde somente para a Bíblia, né? Com seu Dom Quixote de la Mancha, né? Na Itália, Will Shakespeare, né? Então, Shakespeare, um grande nome desse Shakespeare, né? Shakespeare. E um outro também muito importante, também em Portugal, Luís Vaz de Camões. Camões também um grande autor dessa antiguidade clássica. Então, na Europa, eu tenho o classicismo, né? Na figura do Francesco Petrarca, Boccaccio, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes e Shakespeare, tá? Bom, esses são alguns nomes para você lembrar do classicismo, tá? E aí, na Europa, eu tenho o barroco, tá? Então, o barroco vai ser uma manifestação artística, né? Muito importante, né? Que vai ser baseado no movimento da igreja contra a reforma de Lutero. Então, ele vai ser baseado no movimento que a gente chama da igreja católica de contra-reformista, os movimentos de contra-reforma, certo? Os movimentos de contra-reforma. Neste caso, eu vou citar um artista plástico muito conhecido, tá? Que ele pinta, né, esse barroco, né, é um grande ilustrador desse barroco, né, que é o
o espanhol, né? O espanhol é Caravaggio, deixa eu escrever o nome dele aqui, Caravaggio. Então, grande representatividade, né? O Caravaggio, né? Caravaggio, tá bom? Então, Caravaggio é um grande nome desse barroco europeu, tá? E aí, dentro dessa perspectiva ainda na Europa, eu tenho o neoclassicismo, tudo junto, neoclassicismo, tá? Antes, vamos falar um pouquinho mais do barroco. Barroco, como movimento, né, da igreja, o movimento que apoia o movimento contra-reformista da igreja, foi um movimento muito relevante, tá? No sentido que eu tenho uma volta a postulados medievais. Então, a igreja, por exemplo, ela desencadeia, né, alguns movimentos no Concílio de Trento. Um dos movimentos, né, a volta dos tribunais de inquisição e o índice librório proibitório, o Index Librório Proibitório, que é a lista dos livros proibidos. Entre eles, qualquer tradução da Bíblia que não seja o latim. A Bíblia só poderia ser traduzida no latim, tá? Então, no caso aqui, a representação desse barroco, tá? E aí, eu tenho esse arcadismo, tem aqui o arcadismo, com o primeiro movimento na Europa, né? Eu tenho aqui arcadismo no Brasil, mas vamos ver na Europa, né? Com os postulados de Rousseau, tá? Os postulados de Diderot, d'Alembert, tá? Então, todos esses são nomes, né, do neoclassicismo, que aqui no Brasil vai se chamar arcadismo, tá? Então, no caso, é Rousseau, né? Deixa eu colocar o nome dele aqui, colar. Rousseau, né? Mas eu não gostei da fonte, né, cara? A fonte não tá legal. Rousseau. Rousseau. Vou escrever maiúsculo aqui. Rousseau. Né? O Rousseau, né? Então, neste caso aqui, os postulados de Rousseau, de Diderot, né? De Diderot, d'Alembert, tá? De Diderot, d'Alembert, né? De Voltaire, tá? Voltaire, tá? Todos esses nomes do neoclassicismo, tá? Então, o que eles vão propor? Eles vão propor aquilo que são as bases, né, daquilo que a gente vai configurar, chamar de pré-romantismo, tá? Então, eles vão estabelecer a base daquilo que a gente configurou chamar de de pré-romantismo. Por exemplo, Rousseau vai falar a respeito do bom selvagem, né, cara? Então, Rousseau vai falar a respeito do ser que não se contaminou com a sociedade, da pessoa que não se contaminou com a sociedade, o famoso bom selvagem, né? Rousseau vai falar também, Rousseau, se não me engano, é ele, que também vai propor uma nova divisão do poder. Não sei se vocês lembram, durante esse período, né, que nós configuramos chamar de neoclassicismo, a Europa vive o absolutismo, né? Então o rei é o centro de todo o poder. Então, Rousseau vai propor, né, Montesquieu, se não me engano foi Montesquieu vai propor a divisão em poderes, conforme a gente conhece hoje a República, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né? Então, ele vai propor essa nova perspectiva, tá? De poder. Então, muito vai acontecer somente no romantismo, tá? Por exemplo, a mudança de regime. Na França, a mudança de regime veio com a Revolução Francesa, né? Então, por poder de revolução, nós temos a mudança de regime. Mas isso só vai acontecer no romantismo. Por isso que o neoclassicismo também é chamado de pré-romântico, tá? Então, com esses nomes, Rousseau, Diderot e d'Alembert, tá? O que nós chamamos de antiguidade clássica, tá? Ela também tem o seu acontecimento no Brasil, tá? Que difere, inclusive, claro, não só as características, como também difere da nomenclatura. Por exemplo, no Brasil, nós não tivemos classicismo. Então, o movimento correspondente ao classicismo é aquilo que a gente chama de literatura de informação, tá?
A literatura de informação, ela acontece em 1500, tá? Com a descoberta do Brasil. O que vai desencadear o segundo nome dessa literatura de informação. Deixa eu colocar aqui só para destacar aqui, né? Para ficar diferente. Então, primeiro eu tenho a Antiguidade Clássica, o Renascimento na Europa, e eu tenho outra que vai ser no Brasil, tá? Então, no Brasil, esse primeiro momento que a Europa conhece como classicismo, no Brasil ele não tem movimento, não tem artistas brasileiros. O que eu tenho é um movimento de descoberta do Brasil em 1500. Tanto é que ele vai receber um nome muito peculiar, que você conhece também, que é quinhentismo, tá? Que é a literatura praticada nos anos de 1500. Essa literatura praticada nos anos de 1500, meus amigos, ela tem duas vertentes. Eu estou colocando isso daqui porque no seu passe está lá, Antiguidade Clássica. Então, a Antiguidade Clássica, ela remonta a todos esses elementos, tá? Então, uma diferença da Antiguidade Clássica daquilo que acontece na Europa com aquilo que acontece no Brasil. Então, no Brasil, nós temos a literatura de informação, que necessariamente é dividida em duas literaturas. Uma delas, a literatura informativa, que abre, né, abre o movimento com a carta de Caminha, tá? Então, Caminha, Pero Vaz de Caminha. Deixa eu colocar o nome dele completo aqui, né? Pero Vaz de Caminha, tá? E ele teve também como eu posso dizer, um autor menos famoso, tá? Porque Caminha é aquele que escreve a primeira carta, tá? Então, tudo isso acontece durante a antiguidade que nós chamamos de antiguidade clássica, tá? Então, ele escreve a primeira carta que fala do achamento da terra do Brasil, tá bom? E aí, ele, depois de Caminha não fica no Brasil, Caminha tenta voltar para Portugal, morre durante a viagem, como muitos morreram durante aquela viagem de Pedro Álvares Cabral. E aí ele chega a sua carta dele em Portugal, tal, né? E daí o que acontece? Aí é enviado aqui lá pela década de 1550, junto com as primeiras levas jesuíticas, é enviado para cá um outro português chamado de Pero Magalhães Gandavo, tá? Então, Pero Magalhães Gandavo foi o cara que mais escreveu sobre o Brasil, é atribuída a ele mais de 30 obras que ele vai escrever a respeito, mapeando o Brasil, a respeito da vegetação, a respeito dos rios, tal. Então, o cara que produziu bastante, produziu mais de 30 obras a respeito do Brasil, né? Mas só que você nunca ouviu falar dele, né? Você ouviu falar de Pero Vaz de Caminha, que fez uma obra só, uma carta, mas ficou mais famoso, tá? Então, o Pero Magalhães Gandavo. Essa literatura, ela também tem uma vertente, tá? A vertente dela, deixa eu fazer aqui, certinho. A vertente dela é aquilo que a gente chama de literatura catequética, ou literatura de catequese, tá? Então, um dos grandes nomes foi o jesuíta que chega aqui, não chega na primeira leva, tá? Vamos falar do jesuíta que chegou na primeira leva, né? O nome dele é Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega, ele liderou a primeira leva de jesuítas ao Brasil, tá? Eles chegam aqui em 1550, alguma coisa, tá? Logo após o Concílio de Trento, que decide pela criação da Companhia de Jesus. Os famosos, né, vão ser chamados posteriormente de jesuítas, tá? Então, a criação da Companhia de Jesus, que tinha esse fim, tá? Evangelizar as terras recém-descobertas, as terras do Novo Mundo, né? E aí, o Pero Magalhães Gandavo, né? Desculpa, o Padre Manuel da Nóbrega é aquele que lidera a primeira leva. Era um exército de jesuítas que chegaram ao Brasil, e eles vão fazendo dois estilos, né, de evangelismo, né? Um deles era capturar os índios e trazer os índios até aquelas que posteriormente seriam as cidades, né? Que a gente vai conhecer como capitanias, etc. Só que era um movimento que não dava muito certo. Aí o que os jesuítas fizeram? Um segundo movimento, que era os jesuítas irem até as aldeias, né? Então foram construídas ou foram organizadas as chamadas reduções.
No Brasil, ele era chamado de redução. Nas colônias espanholas, elas eram chamadas de missões, tá? Tanto é que no sul do país tem lá a história dos 7 povos das missões, né? Que eram 7 povos das missões guaranis que foram organizadas pelos jesuítas, tá? O padre Manuel da Nóbrega vem trazendo a primeira leva de jesuítas. Daí, posteriormente, chega, né, o padre José de Anchieta, né? O camarada que entende, né, que só pode evangelizar os índios se os índios souberem ler e escrever. E aí o padre José de Anchieta, ele vai propor, né, cara, a primeira gramática do Tupi, né, do Tupinambá, né? É ele que vai ser o idealizador do Nhangatu. O Nhangatu é uma expressão em Tupi que quer dizer língua boa. Aí o que o padre Manuel, o padre José de Anchieta faz? Ele meio que sintetiza todas essas formas de falar numa única forma. E aí cria-se o Nhangatu, tá? Que traduzido quer dizer língua boa. Então a Bíblia foi traduzida em Nhangatu, várias peças de teatro escritas em Nhangatu. Era a língua falada no Brasil, né? Então ela fala, vocês falam em Nhangatu? Ah, ainda a língua dos índios é uma língua boa, né? É uma língua boa, tá? Nhangatu, tá? Deixa eu colocar eles mais pertinho do outro aqui, para eu poder ter mais espaço para escrever, tá? Pois bem, então esse foi o cenário do Brasil durante os anos de 1500, tá? Quando dá o ano de 1600, o Brasil já tem gente que estudou aqui no Brasil, tal, né, filhos de colonos, tal. E também é o caso do grande nome do barroco brasileiro, né, que é o padre Antônio Vieira, né, que não é brasileiro, era português. Não existia, tá, essa expressão brasileiro. Todo mundo era português, tá? Só que existiam os portugueses que eram nascidos na colônia, mas eram chamados de portugueses, tá bom? E essa literatura, ela é praticada basicamente nos anos de 1600, tá? E nos anos de 1600, então, ela é chamada de seiscentismo, tá? Então, por quê? Porque a literatura praticada no Brasil nos anos de 1600. Então, diferente do que aconteceu com a literatura de informação, que ela tem duas vertentes, né? A literatura informativa e a literatura de catequese, né? Chamada literatura catequética. O barroco, ele vai ter, no caso, duas manifestações. É uma manifestação na prosa, uma manifestação na poesia, e também duas maneiras de se fazer esse barroco, que, assim como aconteceu na Europa, é um movimento patrocinado pela igreja, um movimento patrocinado pela Contra-Reforma, tá? Então, ele vai ter como principal característica o cultismo e o conceptismo, tá? Cultismo e o conceptismo, tá? O cultismo, o próprio nome já está dizendo, né? É o jogo de palavras, o próprio nome não está dizendo, mas é o jogo de palavras, e o conceptismo, o jogo de ideias, assim, conceptismo fala, né? Concepção, jogo de ideias. Ele tem os seus principais autores, tá? Os principais autores ficam por conta de Gregório de Matos Guerra, Gregório de Matos Guerra, tá? Chamado famoso, tá? Conhecido como Boca do Inferno, tá bom? E, como eu disse para você, o padre Antônio Vieira, tá? Vieira. Todos esses, no caso de Gregório de Matos, um grande representante da poesia, tá? Poesia, tá bom? E o padre Antônio Vieira ele também tem sua poesia, tá? Mas ele é um grande representante dos sermões, tá? Então, na Antiguidade Clássica, eu tenho a figura dos sermões dadas pelo padre Antônio Vieira, um famoso sermonista, tá bom? Muito bem. E aí, na Europa, eu tenho chamado neoclassicismo. No Brasil, ele é chamado de arcadismo, tá? E aí, o que acontece? Você tem uma obra, que é essa obra que está no vestibular. Não está no seu passe, tá? Mas está no vestibular. Então, como nós configuramos o arcadismo? Nós configuramos ele como septecentismo, tá? Por quê? Porque a literatura é feita nos anos de 1700, tá? Qual que é a principal característica? O bucolismo, baseados nos postulados de Rousseau, tá? Então, o Rousseau também
propagou que a vida ideal é a vida no campo, tá? Uma coisa que você não pode esquecer no que diz respeito ao arcadismo, as expressões, tá? Latinas, tá? Todas elas com suas respectivas traduções, tá? Quais são as expressões latinas, cara? Então lembra, o carpe diem, que traduzido quer dizer o quê? Aproveite o dia, aproveite o momento, né? O fugere urbem. O que é o fugere urbem? Fugir da cidade, irmão. A vida ideal é uma... mais pertinho aqui para eu ter mais espaço, que eu tô começando a ficar sem espaço, tá? Então, a vida ideal é uma vida no campo. Então, outra expressão, o inutilia truncati. Então, o que é o inutilia truncati? É cortar o inútil, tá? O que é o inútil? O trabalho. Trabalhar é a vida da natureza, no ócio, sem fazer nada, entendeu? Fugere urbem, o inutilia truncati. O locus amoenos. O que é o locus amoenos? É o lugar aprazível, o lugar ameno. Então, é estar em contato com a natureza. Notem, são 4 expressões. E tem uma quinta, tá? Que necessariamente é o áurea mediocritas, tá? Por quê? Porque o ouro na medida ideal, na medida da necessidade. Então, para que ficar tendo muito ouro? Se não você ficar tendo muito ouro, só se preocupação em ganhar dinheiro, e não vai viver, né? Então, um breve resumo dessa antiguidade clássica no Brasil, tá? Outras palavras que você não pode esquecer ligadas ao arcadismo, né? A inconfidência mineira. Vamos arrumar um jeito aqui de dividir esse negócio aqui, né? Eu falei do bucolismo, falei tal, e aqui vamos falar, né, aí eu falo a respeito das expressões, né? Então vamos colocar uma barra aqui, como tá ali, né? A inconfidência mineira. Por quê? Porque nós vivíamos tempo de independência das colônias norte-americanas, entendeu? E daí o que acontece? Começa o sentimento de independência no Brasil também, ligados, né? Aí ocorreram vários, mas o mais famoso foi o de Inconfidência Mineira, tá? O Barroco, ele tem um lugar específico no Brasil, que é a Bahia, que é a capital, em Salvador. Já o arcadismo, ele está ligado à descoberta de ouro, tá? Finalmente, né, descoberta de ouro no Brasil, tá? Que daí vai fazer com que a sede, né, seja uma cidade muito importante, chamada na época de Vila Rica, tá? E posteriormente Diamantina, que na hora que eles descobrem diamante também ali em Minas Gerais, né? Então o centro intelectual, o centro do raciocínio, tudo muda para Vila Rica, a famosa corrida do ouro, tá? Então, de repente, a gente fala muito da corrida do ouro norte-americana, né, cara? Mas também ocorreu, né, uma corrida do ouro aqui no Brasil, tá? Então, uma corrida do ouro brasileira. Então, feita através dessa descoberta, né, do ouro em Vila Rica, tá? Bom, e aí, né, cara, feitas essas considerações, a gente pode falar dos principais autores, tá? Quais são os principais autores? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Tomás Antônio Gonzaga, né? Tomás Antônio Gonzaga, tá? Tomás Antônio Gonzaga, ele é talvez o nome mais famoso, né? Por causa do seu Marília de Dirceu. Deixa eu colocar aqui. Marília de Dirceu, tá? Que é o livro tema do vestibular esse ano, tá? E outra obra muito importante também são Cartas Chilenas, tá? Que ele escreve, né, a um suposto governador do Chile, mas todo mundo entende que é uma crítica, né, ao regime, né, aqui no Brasil, tá? Então, Tomás Antônio Gonzaga, eu tenho aqui outros nomes aqui, né, Tomás Antônio Gonzaga, o outro importante, Cláudio Manuel da Nóbrega, cara, deixa eu colocar o nome dele, cara. Então, Cláudio Manuel da Nóbrega, também é um nome muito importante, tá? Cláudio Manuel da Nóbrega, tá? Nóbrega,
Então ele tem uma obra poética que é Vila Rica, tá? Vila Rica, e assim vários sonetos também sobre a época, né? Então Cláudio Manuel da Nóbrega com seus sonetos. Aí outro nome muito importante, né? É o autor do livro O Uruguai, tá? Vamos lá para a gente lembrar do nome dele, que o professor Gessé não lembra de tudo, né? Vamos lá, Tomás Antônio Gonzaga, já falei dele, Seu Marília de Dirceu, né? E depois a obra de Basílio da Gama em Uruguai, Basílio da Gama com sua obra O Uruguai, tá? Muito bem. E depois, um outro também muito importante é o padre, né? É o Frei, né? Frei, né? Ele é um Frei. Frei Santa Rita Durão, que escreve o seu famoso, né? O seu famoso Caramuru, né? Que conta a história do suposto, né? Náufrago, né? Diogo Álvares, que daí se casa, né, é aceito na tribo e casa-se com duas índias, né, uma é Moema e a outra é Paraguaçu, né, e assim ele se rende, né, à poligamia, etc. E aí ele conquista o direito, né, ou melhor, ele é encontrado, né, e aí, olha só, cara, eu fui escrevendo aqui, o negócio empurrou aqui, deixa eu reorganizar o processo aqui. Isso. Então tá certo aqui. Então, aí no caso, ele é encontrado, né? E aí ele tem que escolher, claro, não tem como levar as duas esposas para a Europa, né, cara? Aí ele tem que escolher, ele acaba fugindo com o Paraguaçu, né? Diz o livro, né, que Moema descobre, Moema tenta nadar em direção à embarcação, então ela não consegue, né? Ela morre afogada. E aí, cara, o que acontece? Eu tenho um desencadeado de uma história que daí é parte de uma história que é uma história real, tá, cara? O Diogo Álvares, ele chega à Europa com a sua esposa, dizem que era uma índia muito bonita. Os europeus ficam fascinados. Ele é levado por um navio francês. Ele faz amizade com os franceses e ele acaba ajudando a França a contrabandear pau-brasil, né? Que supostamente contrabandear dos portugueses, tá bom? Considerado um traidor e tal, e aí muito foi de ajuda à Índia Paraguaçu, que lá ela foi rebatizada, né, se não me engano, Carolina do Brasil, se não me engano, tá? A Índia Paraguaçu foi rebatizada de Carolina do Brasil. E daí o que acontece? Ela intermedia, né, cara, vários relacionamentos de índias com franceses. Então aí ela é responsável, né, por promover vários desses casamentos, onde vocês estão nem aí, casava com as índias mesmo. E aí teve uma ocasião, dizem, né, que os portugueses prenderam o Diogo Álvares, foi dado como traidor, e a Catarina, né, isso mesmo, Catarina do Brasil. A Catarina do Brasil, ela reúne, né, as tropas, organiza dos amigos, dos aliados do seu marido e invade a cidade e tal, e resgata, né, o marido, né? Então, toda essa história envolvendo, né, aquilo que supostamente seria a nossa primeira fase, o nosso primeiro momento. Tudo isso compõe a antiguidade clássica, tá? Então, vai ter lá uma ou outra questão, tal, mas a minha obrigação era fazer esse resumo com vocês, tá? Que provavelmente vocês já tiveram essa aula, né, na mão de outros professores, tá? Mas eu quis fazer aqui esse pequeno momento para recordar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Depois, mais tarde, eu vou salvar aqui, vou mandar o Paint juntamente com a aula, que é essa tentativa desse Memorex, né? Então, para você relembrar, né, a respeito do que seja essa antiguidade clássica, tá? Então, aí na próxima aula, vamos organizar aí para falar a respeito do romantismo. A gente fala rapidinho do romantismo em Portugal, romantismo do Brasil nas suas 3 gerações, porque tá escrito, né? Que você tem que se manjar dessas 3 gerações, primeira geração, segunda geração, terceira geração, os aspectos dessa primeira, segunda e terceira geração na Europa, o aspecto dessa primeira, segunda e terceira geração no Brasil, tá bom? Então, todos esses momentos que nós vamos ter. E é claro, segundo o cronograma lá, a gente também tem que adaptar
para falar a respeito de realismo, naturalismo, parnasianismo e até simbolismo, tá? Vão ser 4 encontros, 4 aulas. Essa foi só a primeira aula que eu falei apenas sobre antiguidade clássica, tá bom? São breves resumos que eu estou fazendo para que você possa recordar. Tudo isso que eu falei vai cair na prova? Claro que não, tá bom? Mas é tradição da UFMS, dentro da prova do passe, no máximo 3 ou 4 questões de literatura. Saber exatamente o que vai acontecer, não tem como, a gente não tem bola de cristal. Mas normalmente é assim que rola, tá? No universo de 15 questões de língua portuguesa, das quais são destinadas 3 ou 4 questões de literatura, tá bom? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e até a aula 2, tá bom?